Começamos no limite do conhecido, onde a luz das primeiras galáxias encontra os olhos tecnológicos do telescópio James Webb. Mas toda essa tecnologia moderna nasceu de um desejo ancestral e profundo de ver além do nosso horizonte imediato. Voltamos no tempo, cruzando por satélites e observatórios gigantes no topo de montanhas que primeiro mapearam os segredos do cosmos, até chegarmos ao momento em que um simples tubo de vidro nas mãos de Galileu mudou nossa percepção do universo para sempre. A complexidade das máquinas retrocede para engrenagens de bronze e astrolábios antigos, onde a matemática e o céu se encontravam. No fim, restamos apenas nós, uma fogueira, o silêncio e o eterno espanto da curiosidade humana diante da imensidão da Via Láctea. Essa é a História Reversa, uma série de 10 capítulos para os apaixonados pela história da ciência. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até agora nessa série temos focado em como a humanidade compreendeu o universo, mas há uma pergunta anterior mais fundamental. Por que a humanidade começou a observar o céu? Não foi por curiosidade intelectual, não foi por desejo de compreender o cosmos, foi por necessidade. A observação do céu era uma tecnologia de sobrevivência. Quando a humanidade deixou de ser nômade e começou a cultivar a terra, surgiu um problema. Como saber quando plantar? Como saber quando colher? Como saber quando a estação mudaria? E a resposta estava no céu. Se você quer entender que a ciência nasce da necessidade, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também quer ver como é que a tecnologia e a sobrevivência se conectam e comenta qual descoberta científica você acha que surgiu da necessidade. Há aproximadamente 10 mil anos, a humanidade passou por uma transformação radical. Deixamos de ser caçadores-coletores e começamos a cultivar a terra. Isso foi chamado de Revolução Agrícola e mudou tudo. Mas a agricultura tinha um grande desafio. As plantas crescem em ciclos. Você precisa plantar na estação correta, cuidar delas durante o crescimento, colher na hora certa. Se você plantasse na estação errada, a colheita fracassaria. Se você colhesse muito cedo, os grãos não estariam maduros. E se você colhesse muito tarde, os grãos cairiam no chão. Então, como saber quando era a hora certa? E a resposta estava no céu. O céu muda de forma previsível ao longo do ano. A posição do Sol muda, as estrelas mudam de posição. A duração do dia muda. Se você observasse o céu, você conseguiria saber em que época do ano estava. E assim nasceu o calendário. Não como um conceito abstrato, mas como uma ferramenta prática de sobrevivência. Os primeiros calendários eles eram lunares, porque a Lua é fácil de observar. Seus ciclos são óbvios: uma lua nova, uma lua crescente, uma lua cheia e uma lua minguante. Um ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 dias. Mas havia um problema com os calendários lunares. 12 ciclos lunares duram aproximadamente 354 dias, mas o ano solar dura aproximadamente 365 dias. Isso significa que um calendário lunar fica desalinhado com as estações do ano. Se você usasse um calendário lunar puro, em alguns anos você plantaria na estação errada. Então, as civilizações desenvolveram soluções. Alguns adicionavam um mês extra a cada alguns anos. Isso era chamado de intercalação. Isso mantinha os calendários lunar sincronizado com as estações solares. Esses calendários eram chamados de calendários lunisolares. Diferentes civilizações desenvolveram diferentes soluções. Os egípcios desenvolveram um calendário solar de 365 dias, dividido em 12 meses de 30 dias, mais 5 dias extras. Os babilônios desenvolveram um calendário lunisolar com intercalação. Os hebreus desenvolveram um calendário lunisolar que ainda é usado hoje. E cada um desses calendários era baseado em observações cuidadosas do céu. Mas o mais importante é que esses calendários funcionavam.
Eles permitiam que as civilizações sincronizassem suas atividades com as estações: plantação, crescimento, colheita, armazenamento. E isso permitiu que as populações crescessem, que as civilizações florescessem. Mas os calendários fizeram mais do que apenas organizar a agricultura. Eles organizaram a sociedade. Os calendários marcavam momentos especiais: o solstício de inverno, o dia mais curto do ano; o solstício de verão, o dia mais longo do ano; os equinócios, quando o dia e a noite têm a mesma duração. E esses momentos se tornaram ocasiões para celebração, para ritual, para comunhão social. E as civilizações construíram estruturas para marcar esses momentos. Stonehenge se alinha com o nascer do sol no solstício de verão. As pirâmides egípcias se alinham com as estrelas. Os templos maias marcaram eventos astronômicos. O calendário não era apenas uma ferramenta, era um organizador da realidade social. E com isso veio o poder. Os sacerdotes, que sabiam observar o céu, tinham poder, porque eles sabiam quando plantar, quando colher, quando celebrar. Eles podiam prever eventos astronômicos, e isso os tornava especiais, sagrados. O conhecimento astronômico se tornou poder político e religioso. Mas algo interessante aconteceu. Conforme as civilizações observavam o céu para fins práticos, começaram a fazer perguntas mais profundas. Se o Sol se move em um padrão previsível, por que ele se move? Se as estrelas mudam de posição ao longo do ano, por que elas mudam? O que está além das estrelas? E assim nasceram os mitos cosmológicos, histórias sobre como o universo foi criado, sobre o que está além das estrelas, sobre o significado do que observamos. Os egípcios tinham suas histórias, os babilônios tinham as suas, os gregos tinham as suas. Cada cultura interpretava o céu de acordo com a sua própria visão do mundo. Mas, gradualmente, algo mudou. As explicações começaram a se basear menos em mitos e mais em observação e razão. Filósofos gregos, como Tales de Mileto, começaram a fazer perguntas racionais sobre o universo, e isso marcou o início da filosofia natural, o precursor da ciência. Neste episódio, nós vimos que a observação do céu, ela não começou com curiosidade intelectual. Ela começou com necessidade prática, a necessidade de saber quando plantar, quando colher, quando as estações mudavam. E a partir dessa necessidade prática, nasceu a tecnologia do calendário. Mas o calendário fez mais do que resolver um problema prático. Organizou a sociedade, criou poder, inspirou perguntas profundas, e essas perguntas profundas levaram à filosofia, à cosmologia, à ciência. Mas há ainda uma pergunta anterior, antes de haver agricultura, antes de haver calendários, antes de haver civilizações. Quando a humanidade começou a observar o céu? Quando começou a fazer perguntas sobre o universo? Se este episódio te mostrou que a ciência nasce da necessidade, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e comenta. Qual é a maior descoberta científica que nasceu de uma necessidade prática? Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau!